Olá, você quer se aposentar? Então, escute essas dicas que eu tenho para lhe dizer. Aposentadoria por idade. Antes da reforma, após a reforma, como é que fica? Você tem direito adquirido? Não tem? Eu sei que existem muitas dúvidas em relação a isso. E eu vou responder algumas delas de forma bem clara e por isso eu quero que você assista esse vídeo até o final. Inclusive, vou lhe dizer alguma dica prática que tem acontecido, porque tem aposentadorias, tá, que tem ficado com valor melhor com as regras, após aí a reforma previdenciária. Eu sei, na prática, tá, se você possui o direito adquirido, ou seja, aquela situação que você tem a idade mais o tempo de contribuição preenchido antes aí do dia 12 de novembro de 2019. Se você tem isso preenchido, você tem o chamado direito adquirido, que é as regras antes da reforma. Agora, nem todos completaram ou ficou ali no meio termo, tá? Às vezes você tem o tempo de contribuição, mas a idade você preencheu após 12 de novembro de 2019. Aí você entra nas regras de transição. A gente sabe, tá? Eu já fiz diversos cálculos e posso lhe dizer que a maioria dos casos, o valor da aposentadoria, ele é melhor na lei anterior, tá? Nas regras anteriores à reforma. Mas eu vou lhe dizer que já vi casos, tá? E não é nenhum nem dois, que o cálculo de aposentadoria posterior à entrada aí da nova lei, posterior a 12 de novembro de 2019, ficou melhor do que antes. Sim, é estranho isso, né? Mas é possível, está bem? Só para você ter um pouco em mente, tá? O percentual, vamos dizer aqui da aposentadoria por idade, tá? O percentual que você iniciava ali sobre a sua média, na regra anterior era 85%, tá? Na maioria dos casos, e após, na nova lei, ele começa em 60% e ele aumenta 2% no tempo de contribuição a cada ano trabalhado, além dos 15 anos das mulheres ou dos 20 anos de tempo de contribuição dos homens, tá? Isso, eu sei, parece um pouco, ele é simples, mas às vezes você pode achar um pouco complexo, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que surgiu uma nova situação nessa nova lei agora, após a reforma, que é o quê, tá? Digamos que você tenha o tempo de contribuição além do necessário, tá? O tempo de contribuição necessário, se você não sabe, continua sendo 15 anos de contribuição, tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Isso para aposentadoria por idade. Mas se você tiver além desses 15 anos de contribuição, existe uma nova sistemática de cálculo que você pode fazer o quê? O INSS ele tem aplicado, tá? E funciona. O que que é? Digamos que você tenha 20, 25 anos de contribuições, ou seja, você tem muito mais do que os 15 necessários para a sua aposentadoria. Então, o INSS ele pode excluir contribuições, mas por que você vai excluir contribuições? Quanto mais é melhor? É melhor. Mas o que acontece? Tá? Como eles estão fazendo a média de todos os teus salários de contribuições para apurar a sua média, o INSS ele vai pegar desde 1994 até hoje todos os teus salários de contribuições para fazer a sua média. E às vezes, nesse teu período, desde 1994 até hoje, eu sei que provavelmente em algum período você às vezes ganhava um salário menor ou contribuía com um salário menor. E se você tiver, tá, além dos 15 anos de contribuições, você pode excluir esses salários
menores. Vai diminuir o seu tempo de contribuição, mas, porém, você vai excluir, vamos dizer, um período ali que você trabalhou com salários menores, e com isso, a sua aposentadoria, a média, vai ficar mais alta. O que, nesses casos, quando vê, você consegue uma média melhor aí. Médias, às vezes, inclusive, melhor do que se fosse na regra anterior à reforma previdenciária. Essa é uma dica essencial aí a ser observada. Outra questão, a idade. Qual que realmente é a idade para você se aposentar? Tá? Antes da reforma, era 60 anos de idade para as mulheres e 65 anos para os homens, está bem? E para o agricultor ele não mudou, tá? O agricultor que permanece ainda hoje na agricultura, ele é 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Mas eu vou falar aqui, focado mais no urbano, tá? No urbano, era 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. Com a reforma, ele foi para 62 anos para as mulheres e continua 65 para os homens. Só que o detalhe é o quê? Esses 62 anos para as mulheres, ele entra numa regra de transição. Então, ainda não é direto agora 62 anos. Não importa, mesmo, digamos assim, ó, daí tem aquela pergunta, tá? É muito comum a pessoa me perguntar, mas Diego, eu já contribuía há muito tempo, eu vou completar 60 anos agora, este ano, em 2020 ou no ano que vem, não seria ainda 60 anos para mim, que já estou na Previdência e tal, na lei antiga? Não, tá? A não ser que você tenha, vamos dizer o caso da mulher, a não ser que você tenha completado 60 anos antes de novembro de 2019, você vai entrar nas regras de transição, tá? Não necessariamente vai ter que ter os 62 anos, mas você vai ter que entrar nas regras de transição se você vai completar os 60 anos aí nesse período agora posterior a novembro de 2019. E como que vai ser? É o seguinte, é bem simples, tá? Se você completou 60 anos depois de novembro de 2019, tem uma regra de transição e aumenta 6 meses a cada ano aí após 2020. Então, como é que ficou? Resumindo, tá? 60 anos e 6 meses para quem... para em 2020, no ano de 2020, vai ser necessário 60 anos e 6 meses, tá? Então, se você, digamos aí, em 2020, completou 60 anos de idade, você sabe que você tem que ter 60 anos e 6 meses ainda em 2020. Se não, se entrar 2021, você vai ter que ter 61 anos, porque ele vai aumentando 6 meses a cada ano. Então, em 2021, a pessoa, a mulher, vai ter que ter 61 anos de contribuições. Então tá, 2020, 60 anos e 6 meses. 2020, 61 anos. 2021. 2022, 61 anos e 6 meses. E 2023 vai ter que ter aí os 62 anos de idade. Isso para as mulheres. Está bem? Ficou claro? Eu vou deixar essa quantidade de anos necessários, vou deixar na descrição do vídeo. Aí você abre a descrição e você vai ver bem exatamente ali. Tá? 60 anos, 6 meses, 61 anos, quando é que é cada uma para você não ficar em dúvida. Está certo? Então, te peço, se esse vídeo foi útil para você, que você compartilhe aí com seus amigos. Não se esqueça de curtir aí e se inscrever aqui no canal. Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro e lhe deixo aí um grande abraço. Até mais.